Vamos falar agora um pouquinho dos enunciados da segunda lei. Tá? A segunda lei, a gente está acostumado com as leis, a gente vai direto para uma equação. Né? Vocês estão lá com as leis de Newton. Lá. Nem todas são equações, né? Mas a gente está acostumado a trabalhar com a segunda lei de Newton, que é uma equação, força igual a massa vezes aceleração. Mas tem leis, tipo a terceira lei, que fala de ação e reação. Então não tem efetivamente uma equação, certo? Aqui é a mesma coisa. Embora a gente vá ter, logo em seguida, no capítulo 6, a gente vai trabalhar com uma equação para a segunda lei da termodinâmica, nós começamos a pensar sobre a segunda lei da termodinâmica de uma forma mais conceitual. Então, com base nesses dois enunciados, que é o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin Planck, ao invés de ir direto para a equação da entropia, né, do balanço de entropia, que acaba sendo depois a equação da segunda lei. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses enunciados, sem exagerar na teoria, né? Nós somos engenheiros, então a gente quer aplicar essas coisas, mas é preciso pensar, falar, discutir um pouquinho sobre esses dois enunciados da segunda lei. Eles foram enunciados, não sei exatamente em que momentos, mas mais ou menos na mesma época, mas por pensadores, pesquisadores diferentes. Então, e eles são escritos de forma diferente, mas na prática são a mesma coisa, né? Dizem a mesma coisa. Então, o enunciado de Clausius, tá? Aí tem uma foto dele aqui, Rudolf Clausius. Olha lá, como eu falei, 1822, 1888, né? Então, é impossível para qualquer sistema operar de tal maneira que o único resultado seja a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Parece meio óbvio, né? E é algo que eu já tinha falado lá no início, né? Então, basicamente, ele está dizendo isso aqui, ó. Eu tenho o TH seria de hot e TL seria temperatura low, né? Low and high, o hot, o H, não sei exatamente o que é o H, esse é high. E o L de low. Então, aqui eu tenho a temperatura mais baixa, ali em cima eu tenho uma temperatura mais alta. Isso aqui é um reservatório, tá? Então, um reservatório é um ente, algo que a gente define que, independentemente do que aconteça, sei lá, independentemente das trocas que ocorram entre esse reservatório e a vizinhança, ele mantém a propriedade de temperatura sempre a mesma. Tá? É que nem jogar água quente no oceano. Você não vai mudar a temperatura do oceano, não tem como. Tá? Então é mais ou menos isso. O reservatório é algo imutável. A temperatura do reservatório é a temperatura do reservatório. Tá? Então a gente sabe, ó, que não tem como espontaneamente eu tirar calor de onde está quente, onde está frio, jogar calor onde está quente. Isso não vai acontecer. O contrário acontece, mas isso aqui é impossível. Está escrito aqui, ó, impossível. Se eu quiser tirar calor daqui e jogar calor lá, eu vou ter que colocar trabalho no sistema. Mas aí já é outra coisa. Então, o enunciado de Clausius, ele é simples assim. Ele diz que esse processo aqui é impossível. Não tem como eu simplesmente operar entre dois reservatórios, um reservatório frio e um reservatório quente, e tirar calor do reservatório frio, transferindo esse calor para o reservatório quente, sem que tenha alguma outra coisa para ajudar. Tá? Então, de forma espontânea, isso não acontece. Tá? Esse é o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin Planck. Essencialmente é a mesma coisa, só que eles pensaram diferente. Então, é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico. Tá? A gente está trabalhando só com ciclo por enquanto, né? São processos que retornam à condição inicial, né? Lembram lá da definição de ciclo. Então, repetindo, é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer uma quantidade líquida de trabalho para sua vizinhança, enquanto recebe energia por transferência de calor de um único reservatório. Então, ele está dizendo basicamente o seguinte, ó, eu tenho um reservatório quente, eu coloco calor no meu sistema, no meu ciclo, e tiro trabalho. Se não tiver perda aqui, ou seja, se não tiver parte desse calor sendo rejeitado para a vizinhança, esse sistema não vai funcionar. É impossível converter toda a energia que entrou na forma de calor em energia que é produzida, né, ou saindo do meu sistema na forma de trabalho. Isto é impossível.
Tá? Isso foi enunciado por esses pesquisadores aqui. As fotos não estão muito boas, né? As fotos da Wikipédia aí, mas só para valorizar aí as pessoas. Olha, eu gosto de ver as datas, né? 1890, 1895. Aqui tem alguma coisa errada. 1890, 1895. Não pode. Já não pode ter durado 5 anos só. 1855, 1890, 1947. Né? Então, essas coisas estão sendo pensadas há muito tempo. Né? Vamos lá. Então, seguindo então, tá? Então esse é o enunciado. Também é simples. Isso aqui também a gente sabe que sempre tem perdas. Está associado com as irreversibilidades, que eu vou falar logo em seguida. Então, se eu coloco calor no sistema e converto esse calor em trabalho, eu vou perder alguma coisa. Não vai ter 100% do calor entrando e sendo convertido em trabalho. Eu sempre perco alguma coisa. Por outro lado, o contrário é possível, né? Colocar trabalho e converter 100% em calor, posso. O enunciado não contradiz isso. E a gente sabe que eu posso, sei lá, converter todo o meu trabalho em calor. Isso não tem problema. Então aqui um pouquinho de equacionamento. Note que da primeira lei a gente sabe lá, não pode esquecer das coisas do semestre passado, né? Outro semestre, né? Que o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo. Contudo, não há qualquer informação, recomendação a respeito de que um determinado ciclo é ou não possível de ocorrer. Então, da primeira lei, eu já tinha falado, né? Essa equação tem que se respeitar, mas eu poderia perfeitamente fazer isso aqui. Se eu aplicar só a primeira lei nesse sistema, está tudo ok. Mas a gente sabe que isso é impossível. Isso vem do quê? Vem da segunda lei da termodinâmica. Ah, mas dá para equacionar? Dá. Você vai equacionar depois quando definir entropia. Então, é importante lembrar que o enunciado de Kevin Planck ele trabalha com um único reservatório, né? E daí que vem a impossibilidade. E ele diz o seguinte, desse enunciado sabemos que o trabalho do ciclo não pode ser positivo. Ou seja, o ciclo não pode produzir trabalho. Não tem como fazer isso, né? Contudo, não existe restrição de que o trabalho do ciclo seja negativo ou mesmo nulo. Então, eu posso equacionar o enunciado de Kevin Planck dessa forma aqui, que o trabalho do ciclo, né, ele é menor ou igual a zero. Ele pode ser nulo, né, não ter trabalho nenhum, eternamente reversível, eu vou falar daqui a pouco, ou ele é negativo. Mas é aquela história que eu falei, colocar trabalho e tirar calor. Mas positivo não tem como. Isso quando eu opero com um único reservatório, que é a característica do enunciado de Kevin Planck. Não vou falar de entropia agora, tá? Eu vou seguir como era o livro antigo, as versões antigas, edições antigas do livro, né? Vou falar da entropia só lá no capítulo 6, tá? Se quiserem ler aí, mas no livro, mas eu vou pular isso aqui agora.